A Federação Paranaense de Futebol divulgou datas e horário dos jogos de ida e os jogos de volta também da semifinal do Campeonato Paranaense. Vamos ver os confrontos? Já no sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Germano Krieger, teremos Operário e Atlético. E no domingo, às 19h30, lá no estádio Willie Davis, teremos o Maringá jogando contra a equipe do Coritiba. Esses são os jogos de ida do Campeonato Paranaense da sua semifinal. Os jogos de volta, quarta-feira, no dia 27, às 8 horas da noite, na Arena Atlético e Operário. E no dia 28, quinta-feira, Coritiba e Maringá, também às 8 horas da noite, no estádio Major Antônio Couto Pereira. Lembrando que teremos jogos, portanto, neste domingo, mas aí no outro domingo não teremos, por ser data FIFA. Agora vamos falar do Coritiba. Coritiba que definiu que o atacante Aleph Manga, ele voltará aos treinos a partir de hoje. Ele vai já fazer as atividades no CT da Graciosa, mas em turno inverso aos demais jogadores. Ou seja, ele vai treinar sozinho. É isso mesmo, Nicolas França. Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. Após ter o seu contrato de trabalho que estava suspenso reativado e ser inscrito no Campeonato Paranaense, o atacante Aleph Manga voltará a treinar nas dependências do CT da Graciosa nesta quarta-feira. Suspenso pela Justiça Desportiva pelo prazo de 1 ano, pelo envolvimento na fraude em apostas esportivas no Campeonato Brasileiro em 2022, ele confessou no decorrer do processo que tomou um cartão amarelo forçado, armado, no jogo fora de casa contra o América Mineiro em troca de R$50 mil. O atleta vinha mantendo a forma em canchas de grama sintética aqui da capital paranaense. O Coritiba já havia anunciado que reativaria o contrato do Manga, fez a inscrição dele no último dia de prazo no Campeonato Paranaense, mas ainda esperava um posicionamento do STJD, se ele poderia treinar nas dependências do clube ou não. Se a resposta fosse negativa, o Coritiba acompanharia à distância. O Aleph Manga, os profissionais do clube passariam a passar uma lista ali de coisas a se fazerem para que ele fosse retomando a forma física, na questão dos exercícios, na questão da alimentação. A resposta do STJD foi inconclusiva. O órgão disse ao Coritiba que não é consultivo, né? Ou seja, não poderia dar essa resposta aguardada, um sim ou um não, se a Procuradoria do STJD depois entender que não é legal o Aleph Manga treinar nas dependências do clube, pode oferecer uma denúncia. Mas na interpretação do Coritiba, da lei, sim, ele já pode ser integrado. Mas por enquanto será de forma parcial. Ele vai fazer o contraturno dos jogadores, né? Por exemplo, treinos pela manhã do elenco Coxa Branca, o Aleph Manga vai no período da tarde ao CT da Graciosa. Mais para frente, aí com uma resposta mais clara sobre como deve ser o procedimento em relação a ele, deve ser reintegrado ao elenco Coxa Branca. Coritiba também espera para saber agora quando vai poder colocar em campo o Aleph Manga. Lá em janeiro, os advogados do atleta obtiveram uma resposta positiva do então presidente interino do STJD, o Felipe Bevilacqua, que a pena seria reduzida para 6 meses com o pagamento de multa e também a doação de cestas básicas. Cairia de 1 ano para 6 meses. Porém, na sequência, voltou o presidente de fato do STJD, que é o José Perdiz. Ele chegou a assumir a presidência da CBF por um tempo, como interventor, no lugar do Edinaldo Rodrigues, que estava afastado pela Justiça. Neste meio tempo, o Felipe Bevilacqua foi que assumiu e deu essa decisão temporária aos advogados do Aleph Manga, em outros jogadores envolvidos nas investigações da Operação Penalidade Máxima. Porém, depois que o José Perdiz voltou, ele tinha um entendimento diferente da situação, que 6 meses não seriam suficientes. Cumprir metade da pena original. Falou que em 9 meses a situação poderia ser revista, ou seja, no mês de abril, quem sabe,
Se a análise for positiva do presidente do STJD, aí o Aleph Manga poderia voltar. Isso coincidiria exatamente com o segundo jogo decisivo do Campeonato Paranaense, né? Na sua finalíssima, por isso que o Coritiba fez a inscrição do atleta, reativou o contrato de trabalho e já colocou o Aleph Manga, vai colocar, né? A partir desta quarta-feira, ele para treinar sob a supervisão de pessoas do próprio Coritiba, né, de profissionais que tomam conta da nutrição, da preparação física. Caso o STJD não libere o Manga para jogar em abril, aí ele terá de cumprir provavelmente toda a pena, ou seja, até o final de julho entraria na equipe e ficaria à disposição para atuar depois de 12 meses de pena. Isso seria para o mês de agosto, ou seja, já com a Série B do Campeonato Brasileiro em andamento. Enquanto isso, o técnico Guto Ferreira vai preparando a equipe para o jogo de domingo. Agora, data e horário estão definidos pela Federação Paranaense de Futebol. Domingo, no estádio Willie Davids, 7h30 da noite, Maringá e Coritiba começam a decidir uma vaga na final do Campeonato Paranaense. O Guto vai contar com a volta do meio-atacante Figueiredo, que foi poupado no jogo de volta contra o Cianorte pelas quartas de final. O garoto Lucas Ronier entrou no lugar dele, fez um bom jogo, marcou até gol, mas o Figueiredo é considerado titular e retorna para formar o quarteto ofensivo ao lado do Robson, do Matheus Friso e também do Leandro Damião. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Vamos aguardar essa situação aí do Aleph Manga.